Eu acho que quando a gente tem a chance de começar do zero, é a chance de derrubar as quatro paredes e falar: Deus, e agora o que você quer de mim? Vocês têm se perguntado isso, né? Eu sei que a maioria aqui está em jejum, né? Há 2, 3 semanas. E eu e Joel, a gente tem pensado muito, falar: Deus, tá, a gente viveu um tempo muito bom, mas agora o Senhor tem um tempo novo. E o que o Senhor tem para essa igreja? O que tem para esse tempo? Mas eu creio que, assim, realmente o que Deus tem é infinitamente mais daquilo que eu posso pensar, daquilo que eu posso sonhar, daquilo que a gente está vendo hoje. A gente vai viver infinitamente mais, em nome de Jesus, amém? Então, vamos cantar essa música com convicção, que cada palavra que você fale com paixão, com verdade no teu coração, porque a gente está cantando para o Senhor, né? E Ele merece toda a nossa vida, a nossa força, as nossas lágrimas, né? Então, vamos cantar essa música. Venho, pois, a cada dia, deixe
faz infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar, daquilo que a gente pode pedir, desejar. E Deus, que o Senhor coloque em nós esse fôlego de vida, essa fome, essa sede do Senhor, para que a gente possa realmente crer, Deus, que o Senhor vai fazer romper em fé, que a gente vai poder ver o mar se abrindo na nossa frente. Deus, coloca essa fé, nós precisamos dessa fé, nós precisamos crer no Deus do impossível, no Deus real, no Deus pessoal também, Senhor. Então, que o Senhor coloque essa sede, assim como a mulher samaritana teve essa sede do Senhor e encontrou satisfação em Ti, ó Deus. Que cada um daqui possa ter essa satisfação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Conheceu e me ofereceu uma água
achava que o culto estava acabando. O culto ainda não está acabando. Mas era a música que a gente cantava antes da bênção. E era um momento que a gente falava assim, Deus, eu estou oferecendo a minha vida a Ti. E a gente vai passar pelos momentos de oferta e a gente queria ser muito transparente com vocês. A gente ainda está começando agora, a gente não tem um nome, ainda não tem uma conta, né? Mas a gente quer, por isso, ser muito transparente. Então, semana passada foi a primeira vez que a gente levantou ofertas, né? E como a gente está falando de transparência, a gente queria compartilhar com vocês. Semana passada, a gente recebeu R$ 2.027 de oferta. A gente ficou até bem surpresa, assim, né, com a quantia. E só, assim, para vocês entenderem que esses recursos, eles também são para o futuro da nossa igreja, né? A gente precisa abrir um PJ, nosso advogado vai ajudar nesse processo. E tem custos, né? Tem custos para abrir PJ, enfim. Graças a Deus, esse lugar é um lugar de muita bênção. A gente tem realmente vivido os milagres do Senhor, né? Primeiro, assim, 2 semanas atrás, o pessoal perguntando lá no sítio, e aí, pastor, onde que a gente vai se reunir no próximo culto, né? Já, boa pergunta. Deus proverá, né? E a gente pensando assim, como que a gente começa uma igreja sem ter muita coisa, né? Sem ter um lugar, como que a gente abriga esse monte de gente que não dá para ser na casa de alguém, não dá mais para ser no salão de festas de alguém. E Deus proveu. Então, assim, a família que é dona desse local, primeiro, deram um super desconto, mas depois estão concedendo para nós esse lugar. Eles estão pagando as despesas por esse lugar. Então, a gente é muito grato ao Senhor, porque Ele provê todas as coisas. Até de maneiras que a gente não imagina, infinitamente mais, né? Então, esse momento de oferta é um momento muito especial também, porque a gente pode falar, Deus, eu confio no Senhor, confio as minhas finanças a Ti, porque o Senhor multiplica muitas vezes mais. Né? O que é R$ 2.000 para o Senhor? Nada. Né? O que é R$ 1 milhão também não é nada. Então, assim, aquilo que a gente pode dar, os 5 pães e 2 peixes que a gente dá, são multiplicadas muitas vezes mais no Senhor, né? E a gente também, está parecendo universal, né? Não é não, tá? Mas essa semana a gente recebeu também uma oferta. Então, assim, vocês estão vendo aqui, microfones, caixa de som, sei lá, tem muita coisa que é emprestada. Mas essa semana também a gente pôde receber uma oferta que a gente comprou mesa. Eu não entendo nada de instrumento, mas tem uma mesa, um pedestal, essas coisas aí. Então, assim, isso é graça de Deus também. Então, queremos louvar o Senhor. Deus, muito obrigada. E só ler um versículo, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, não só dessa igreja, de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer a oferta. A gente vai cantar essa música de novo. Vai ser a nossa última música do culto. Mas assim, eu lembro que quando eu estava fazendo um série de crianças, a gente fazia esse momento de oferta e sim, tem criança que os pais às vezes preparam, tem crianças que não, mas o tio Gabriel me falava assim, quando você vir dar a oferta, né, traz essa oferta e tal, ele falava assim, quem não tem, dá o seu coração. Então tinha muita criança que fazia assim, né, pegava o coração e colocava lá no saquinho da oferta, né? Então que vocês também tenham esse coração. Deus, talvez as minhas finanças não sejam muita coisa, mas a minha vida eu te dou. Então quando a gente cantar essa música, né, que seja nesse espírito, a oferta também faz parte da minha vida e isso eu quero te dar, Deus, eu quero consagrar ao Senhor. Então que seja um momento de consagração. Só para não perder o costume, a gente vem pelo meio e sai pelas laterais, só para não causar muito trânsito aqui. Tá bom? Diante de ti, Senhor.
Fazer parte do reino de Deus, da gente poder fazer parte do que é servir a Ti. E realmente é um privilégio, Deus. Nós queremos entregar as nossas vidas, o nosso viver, os nossos sonhos, as nossas finanças. E Deus, obrigada porque essa igreja tem aprendido a depender do Senhor e a contemplar a Tua presença. Deus, obrigada porque o Senhor esteve aqui presente. E nosso desejo é que o Senhor se agrade do nosso louvor, da nossa vida. Deus, nós consagramos tudo isso nas Tuas mãos. E que o Senhor fale conosco através da palavra, que seja uma palavra que venha trazer desafio ao nosso coração, que daqui a gente possa tomar decisões e conseguir colocar tudo isso em prática também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, é um Deus muito bom, o Senhor continua sendo bom e continuará sendo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, teste. Alô, alô. Alô, teste. Boa. Bom dia para todos. Pode abaixar um pouquinho, tá um pouco alto. Alô, alô, alô. Beleza? Aí, beleza. Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo culto dessa igreja. Eu estava falando com os meninos, que hoje é o segundo culto dessa igreja que acabou de nascer. Até um falou assim: yes, eu vim no segundo culto dessa igreja. Aí eu falei: Thiago, fala que você veio primeiro. Hoje é o segundo culto dessa igreja, é uma alegria muito grande estar com vocês, Eu sei que todos são visitantes porque é o segundo culto, Mas eu tenho alguns amigos de Manaus que vieram aqui passar um tempo aqui em São Paulo e eles estão hospedados lá na casa do meu pai. Eu chamo eles e boto eles na casa dos meus pais, sabe? Minha mãe fica feliz comigo. Mas que bom que eles estão aqui, que bom que todos estão aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês, tá? Só para colocar todo mundo em órbita, A gente está começando essa igreja agora. E essa igreja tem 4 membros, Quem são os membros dessa igreja? Eu, a minha esposa, a Yuyu e a Teté, A gente ainda não abriu para todo mundo entrar. A gente está numa fase onde a gente está tentando mostrar para vocês a visão dessa igreja, E se vocês falarem: não, essa é a visão que eu quero entrar e que eu quero abraçar para ser a minha igreja, aí sim você pode falar assim: não, eu quero entrar nessa igreja. E aí essa oportunidade vai acontecer na semana que vem, tá? Semana que vem, se você falar: não, eu quero ser dessa igreja, então semana que vem a gente vai ter um culto com Santa Ceia, e é esse domingo que a gente vai realmente colocar as pessoas dentro da igreja e falar assim: não, quem quiser fazer parte, você vai ser muito bem-vindo, entendendo a visão, é isso que você quer, e aí você pode fazer parte oficialmente dessa igreja, A gente ainda não tem nem regra, a gente não tem nem nome. Eu tenho um nome no meu coração, mas ainda eu estou para decidir ainda qual vai ser o nome dessa igreja. Talvez hoje a gente consiga resolver isso aqui, Tá? Então, e aí eu falei que durante 3 semanas, inclusive essa é a segunda semana, a gente tem mais essa semana pela frente, são 3 semanas de jejum e oração, que a gente cada um está escolhendo um item, Alguns escolheram arroz, alguns escolheram café da manhã, alguns escolheram doce, alguns escolheram pão, e aí assim, a gente está deixando de comer esse alimento para fazer um jejum, para fazer essa oração: Deus, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu seja uma igreja? E também assim, muitos que saíram da outra igreja que a gente veio, da igreja da Vila, talvez você tenha saído de lá com um machucado no seu coração, com uma mágoa, com uma ferida, e aí esse é o tempo de jejum onde você vai se colocar na presença de Deus, e você vai falar assim: Deus, cura essas feridas de mim,
eu acho que elas não vão ser curadas 100%, mas assim, no momento em que você entra no tratamento médico, o médico já começa a cuidar de você, já começa a dar remédio. Às vezes os sintomas ainda não se resolveram, né? Mas você já está em tratamento, você está sendo curado. Essa é a ideia, que a gente entre na presença de Deus e a gente possa ser curado e restaurado, para que quando começar essa igreja, a gente não comece uma igreja baseado na mágoa, baseado no rancor, baseado no ressentimento. Por isso a primeira pregação que eu fiz nesse grupo, que foi lá no sítio, o tema da pregação era sem ressentimento. Vamos entrar nessa igreja sem ressentimento, sem mágoa, querendo o bem das pessoas, e a gente vai partir aqui com um propósito de Deus, porque senão a gente vai fazer a igreja magoada do sétimo dia, né? E aí vai dar tudo errado, né? Não é isso que a gente quer, e não é isso que Deus quer. Deus quer que, se a gente vai começar uma igreja, que a gente comece essa igreja com o coração de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Por isso, eu estou pregando são 5 pregações. Ninguém pode perder essas 5 pregações. Se você quer fazer parte dessa igreja, você não pode perder essas 5 pregações. E essas 5 pregações, elas vão falar sobre a minha igreja. E essa minha igreja não é a minha, do Joel, tá? Porque assim, eu sempre falo, né? A igreja não é minha, né? Talvez você, lá fora, alguém vai falar assim, que igreja você está indo? Ontem, por exemplo, foi uma coisa muito esquisita. Ontem, eu fui pregar numa reunião de jovens coreanos, na igreja missionária, que é uma igreja Songyeo-kyoe. E eu fui... Os aviões estão passando baixo hoje. Eu fui pregar nessa igreja para os jovens, aí tinha um carinha na entrada, falou assim, de que igreja que você é? Eu falei, caramba, eu falei assim, igreja de Jesus. Mas talvez você não sabe que nome é igreja, você fala assim, a igreja do pastor Joel, né? Eu estou na igreja do pastor Joel. Só que, pessoal, a igreja não é minha, e quando a gente lê essa frase, a minha igreja, a gente tem que entender esse versículo de Mateus 16, 18, que diz assim, eu, Jesus, né, lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, de quem é essa igreja? Como eu falei semana passada, chamada oral. De quem é essa igreja? De Jesus, né? Então, essa igreja não é minha, essa igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Mas a gente vai olhar para essa igreja com tanto carinho, com tanto amor, que a gente vai falar para todo mundo, essa aqui é a minha igreja. A gente vai falar, né? Eu posso chegar na casa do meu pai e falar assim, essa aqui é minha casa, mas não é minha, é do meu pai, ele que pagou, está no nome dele, não é minha, mas eu falo, essa aqui é minha casa. Quando meus amigos chegam, eu falo, essa aqui é minha casa. Então, que a gente possa entender de quem é essa igreja, e essa igreja é do Senhor Jesus, amém? Amém. Beleza, pessoal, a pergunta de hoje, para a gente entender mais uma questão da igreja é, qual o fundamento da igreja? Onde que a igreja começa? Aonde que a igreja se estabelece? Aonde ela fica firme? A partir de que a gente começa essa igreja? Né? E aí a gente vai ler um texto em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Versículo 24 começa dizendo assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, esse texto aqui é um texto que Jesus está falando sobre, está dando a pregação do Sermão do Monte,
que começa em Mateus capítulo 5 e prossegue por capítulos. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, e aqui ele está trazendo para nós uma analogia, uma comparação muito importante, não só para a nossa igreja, para a sua vida. E aqui ele está falando assim, ó: se você ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu não sei quem aqui já construiu a sua casa sobre a rocha, mas eu tive o privilégio de morar numa casa sobre uma rocha. Quando eu morei lá no Amazonas, eu estava morando dentro da casa do pastor, do pastor coreano, Kim Chorki Moksalim. Estava morando com ele. Aí chegou um outro pastor, e o ruim de você morar na casa do pastor, tipo esse pastor, é que o pastor ele te faz de mordomo dele, entendeu? Ele só abria a porta e falava assim: Joel, pega água. Aí eu tinha que sair correndo pegar água, né? Só que chegou um outro pastor coreano lá, e ele falou assim, tava jantando eu, o meu pastor lá de São Gabriel, e esse pastor que veio de São Paulo. E aí esse pastor que veio de São Paulo falou em português com o pastor Kim, falou assim: ó, pastor Kim, é o seguinte, o Joel não é alguém que trabalha simplesmente na sua igreja. O Joel é um missionário, é um dentista que veio aqui servir como missionário. Então você tem que tratar ele como um missionário. Então o Joel não vai mais morar na sua casa. Eu só olhando assim: meu Deus, o que esse cara está falando? O cara vai me expulsar daqui. E o pastor de São Paulo falou assim: ele não vai morar na sua casa, ele vai morar em outro lugar. Tudo bem? Como era pastor com pastor, aí o pastor Kim lá de São Gabriel falou assim: tá bom. Isso dá um beijo nesse pastor de São Paulo, cara. Aí ele me pegou e falou assim: Joel, vamos procurar uma casa para você. Aí a gente saiu em São Gabriel e a gente foi procurar uma casa para eu morar. E a gente achou um condomínio que era feito de casas de madeira pré-fabricadas. Só que essas casas eram construídas em cima de pedras, mas pedras enormes assim, pedra do tamanho desse palco assim, tudo meio torto, mas aí eles faziam sei lá, estaca, sei lá o que é, e levantava a casa, ela ficava suspensa e eles montavam casas de madeira. E eu morei em cima de uma casa sobre a rocha. Olha que legal. Tudo bem, para você acho que não é uma coisa muito diferente, mas quando eu leio isso aqui eu falo assim: já morei numa casa sobre a rocha. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, qual é a questão desse texto? Ele está falando assim, que a rocha e a areia são dois lugares diferentes para você construir a casa. E aí eu queria que a gente pudesse entender onde que a gente vai construir a nossa vida, aonde você vai construir o seu casamento, aonde você vai construir a sua família, aonde você vai construir o seu trabalho, aonde você vai construir a sua igreja. Então, o que eu vou falar hoje não é só para a igreja, mas é principalmente para tudo que você faz e principalmente para a sua família. Então, o texto ele vai dizer assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, ele está falando de algo muito especial, que é a palavra de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, pessoal, eu quero aqui nessa igreja, eu quero ensinar vocês a fazer uma devocional. Eu quero ensinar vocês a pegar uma Bíblia, ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Sem precisar de livrinho de, como chama? Cenáculo, devocional do Oswald Chambers. Não, eu quero que você pegue a Bíblia, você leia a Bíblia e você ouça Deus falar com você. Eu vou ensinar você a fazer isso, porque eu quero que essa igreja seja fundamentada em pessoas que têm a palavra de Deus como fundamento das nossas vidas. Então, como a Bíblia fala, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ela está dizendo a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática. Às vezes a gente ouve um negócio na Bíblia
mas a gente não consegue, tipo, e aí? Faço o que com isso? A gente precisa aprender a pegar a palavra de Deus e aplicar ela no nosso dia a dia, e aplicar ela no nosso relacionamento familiar, e aplicar ela na nossa escola, e aplicar ela com os nossos amigos. Então isso que é mais importante. Quando a palavra de Deus, ela tem, esse texto ainda tem duas palavras-chave, dois verbos muito importantes: ouvir e praticar. Uma coisa é ouvir, uma coisa é você, sabe, chegar no domingo e falar assim: nossa, a palavra que foi pregada foi muito legal, foi muito legal. Ontem, né, quando eu fui pregar nesse encontro de jovens da igreja coreana, 3 jovens que estão aqui estavam lá, os caras estavam lá, e hoje eles chegaram para mim e falaram assim: pastora, a palavra foi muito boa. A minha vontade era falar para eles assim: então pratica. Não é verdade? Você entende o que eu falo? Às vezes a gente ouve uma palavra muito bonita. Você vai no Instagram, você vê uma palavra do Luciano Subirá, do Douglas Gonçalves, do Theo Hayashi, sei lá, você ouve uma palavra bonita, legal, só que fica só nisso. Você precisa pegar essa palavra e você precisa transformar isso em algo prático. E o que eu quero dizer hoje, na minha pregação de hoje, a ênfase é: que palavra é essa? Que palavra? E se você perdeu a pregação da semana passada, está gravado, me pede, e eu te dou o vídeo para você assistir, tá? Eu te dou o link para você assistir. Mas o que eu falei na semana passada, foi aquele texto onde Jesus chega para os discípulos e fala: quem as pessoas estão falando que eu sou? Aí eles falam: uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é o Elias. E aí Pedrão chegou e falou assim: não, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ficou feliz. Jesus falou: é isso, cara, é isso, Pedrão, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É essa frase. Essa frase é uma autodeclaração de quem Deus é para Pedro. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa rocha que eu vou plantar a minha igreja. É sobre essa rocha, esse fundamento, que eu vou construir a minha família. É sobre esse fundamento que eu vou construir as minhas amizades. É sobre esse fundamento que eu vou construir o meu casamento. Então nós precisamos entender o que é se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você não pode simplesmente deixar isso guardado no seu coração, falando assim: nossa, que palavra bonita. Porque quando a gente entende essa questão do ouvir e praticar, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pessoal, olha só a chave da felicidade. Olha a chave da felicidade. Você quer ser feliz? Ouça e pratique a palavra de Deus. Praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu quero uma igreja feliz. Quem quer uma igreja feliz aqui? Eu quero uma igreja feliz. Eu não quero uma igreja triste. Eu não quero uma igreja que você vê aqui: ai meu Deus, tenho que vir para a igreja. Ai meu Deus, de novo. Tenho que acordar cedo. Tá bom, alguns tiveram que acordar cedo hoje, né? Alguns tiveram que balançar a casa e as meninas de casa: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas assim, a gente precisa entender que quando você ouve e você pratica a palavra de Deus, você vai ser feliz. A felicidade está aqui, pessoal. Só que assim, mais uma vez, a gente precisa entender
que palavra é essa? Que rocha é essa? Porque se a gente colocar os nossos pés, se nós firmarmos a nossa vida naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, a gente vai ficar firme. Você já andou na lama? Quando parece que está escorregando assim, ó, aí você tem medo. Quando a gente vai lá no Amazonas, né, a gente para em umas comunidades e às vezes tem umas pirambeiras assim para você subir. E às vezes não tem escada. Aí você vai tentando subir aquelas pirambeiras, você vai escorregando assim, dá até dor na perna, porque você fica tenso assim, para não escorregar e não cair no chão, né? Eu sei que tem gente aqui que cai bastante no chão, assim, né? Eu não vou contar. Mas assim, é que teve um dia que uma das minhas filhas, a gente estava no shopping, camarada. A menina viu o sorvete, ela saiu correndo. Você só tem 50% de chance de acertar quem é. Mas ela saiu correndo, tropeçou no chinelo no meio do shopping, se esborrachou no chão. E a outra irmã, em vez de ir lá socorrer, o que ela fez? Irmão é fogo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que é muito mais seguro quando você está num lugar firme, quando você tem um chão firme, quando você está em cima de um lugar, né, de um platô de madeira, que aqueles que está tudo meio podre, você fica andando meio devagar assim, né, com medo de cair. É isso, pessoal, quando você tem os seus pés sobre a rocha firme, que é Jesus. Aí o texto, ele vai dizer o que para nós? Ela não caiu, a casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Nós precisamos entender isso. No nosso casamento, a gente precisa ter o alicerce na rocha. A nossa família, criando os nossos filhos, o nosso alicerce tem que estar na rocha. No nosso trabalho, o nosso alicerce tem que estar na rocha. Na nossa igreja, não vai ser diferente. O nosso alicerce tem que estar na rocha. Por isso que lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 13, Paulo está trabalhando uma questão e o povo ali naquela igreja estava tendo líder preferido. Uns são de Apolo, outros são de Paulo, aí tem os crentão que falam assim, eu sou de Jesus, né? Mas está se separando, né? Fala assim, Paulo ele vai lá e ele dá essa carta é mais ou menos uma bronca, e fala assim, todos nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, e aí ele traz uma analogia muito legal, nós somos edifício de Deus, e nós somos como um edifício, Deus está construindo em nós, e nós também estamos construindo em nós algo de Deus para nós, e ele fala assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Então o alicerce também é Jesus. O alicerce, pessoal, só para você entender, né? Talvez você não seja engenheiro, nem eu sou, mas assim, o alicerce o que é? É uma estaca que você enfinca no chão para você levantar um prédio. Se você levanta um prédio de 10 andares, você precisa colocar um prédio de 10 andares, você precisa de 20 andares para baixo, para poder sustentar os andares de cima. Você entende? O meu pai, quando ele construiu a casa dele, ele ficou muito bravo com o engenheiro, porque o engenheiro gastou muito dinheiro no fundamento, nos alicerces daquela casa. Só que, se você não tem um alicerce firme, a casa pode cair. Então, só que é um dinheiro que você não vê. Você gastou tanto dinheiro, mas esse dinheiro está onde? Embaixo da terra. Ninguém vê, por isso que a gente não dá muito valor, ninguém vê. E eu quero dizer para vocês que, quando a gente fala sobre o alicerce, o fundamento, né, a gente tem essa ideia de que ninguém vê, mas Deus vê, e é aquilo que vai te dar segurança, aquilo que vai te dar força. O texto de Coríntios continua dizendo assim, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, um dia a gente vai saber.
porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Um dia a gente vai saber, pessoal, se você colocou seu alicerce não em Jesus, mas em outros materiais, provavelmente lá na frente a gente vai ver que ela não está tão firme assim. Então vamos colocar o nosso alicerce no lugar certo. Vamos colocar esse alicerce no lugar certo. A pergunta é: qual é o alicerce? Pastor, você está falando tudo isso aí, mas você não está falando qual é o alicerce. Vamos lá, eu vou falar para vocês qual é o alicerce. O alicerce da igreja é algo que a gente chama de credo apostólico. Você já deve ter ouvido esse credo apostólico. O que é o credo apostólico? Olha só, o credo apostólico diz assim, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, dá para ler todo mundo aí no fundão? Dá para ler? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Queridos, isso aqui é a base fundamental para nós. Esse é o nosso alicerce. Engraçado que esse é o alicerce da Igreja Católica. Esse é o alicerce das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas. As que não têm isso aqui é seita. Quem não tem isso aqui está errado. Tem até algumas igrejas evangélicas, que a gente chama de igrejas evangélicas liberais, que elas cancelam algumas coisinhas aqui. Eu falo, não, esse aqui eu não acredito não, esse aqui eu não acredito não. Mas isso aqui é o resuminho básico de todos os cristãos. Vamos ler mais uma vez, que a primeira vez foi só um ensaio, tá, pessoal? Vamos ler de verdade, que esse aqui é a nossa base fundamental. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu quero trazer um desafio para vocês em relação ao credo apostólico, tá, pessoal? É um desafio. A gente vai escrever esse credo apostólico num papelzinho, para a gente ter ele em algum lugar, que a gente consiga ler, para a gente memorizar isso aqui. Você topa fazer isso? Eu vou mandar isso aqui para você, depois é que o celular estou usando aí, mas depois eu vou mandar essas letras para você. Só que o desafio é o seguinte, presta atenção, o desafio é o seguinte, você vai fazer um papelzinho bem bonitinho, porque esse papelzinho não vai ficar com você, você vai trocar com alguém aqui na igreja no domingo que vem. Deu para entender? Você vai fazer um papel, pode ser impresso, pode ser do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser. Eu quero ver a qualidade do papelzinho do credo apostólico que você vai fazer para alguém. Eu já tenho um projeto já do que eu vou fazer. Não vou falar para vocês, porque eu quero que o meu seja melhor que o de vocês. Mas aí o que a gente vai fazer? Presta atenção, tem que ser um negócio pequeno. Não vai trazer uma folha A2, né, mas gigante assim, não.
Ó, um negócio pequeno assim, ó, letra pequenininha, sei lá, você vai escrever o credo apostólico, você vai fazer de uma forma bem bonitinha, e você vai trazer aqui no culto. E aí no domingo que vem, o que a gente vai fazer? Você vai trocar com alguém, ou você vai trocar com alguém, ou você dá para alguém, mas alguém tem que te dar, né? Você não pode sair daqui sem, tá bom? Então assim, eu vou falar, minha casa a gente vai fazer uns a mais, beleza? Faz uns 10 a mais, beleza? Né? Aí o que a gente vai fazer? Quando chegar aqui, a gente vai trocar. Você tem que fazer um bem bonitinho, com amor, você entendeu? Você tem que mostrar amor, a pessoa tem que receber e falar assim, eu me senti amado. Se for de lápis, tudo rasurado, com liquid paper, sabe? Rasurado. Aí o cara falou, pô, esse aqui não me ama muito não. Tá? Beleza? Desafio lançado. Beleza? Semana que vem, cada um traz um credo apostólico escrito no papelzinho e a gente vai trocar um com o outro. Precisa sair todo mundo com o credo apostólico aqui, tá? E aí a gente vai gravar isso aqui. O credo apostólico, ele não é a Bíblia, tá, pessoal? Mas cada uma dessas sentenças, elas foram construídas baseado na palavra de Deus. Praticamente cada palavra do credo apostólico tem um versículo bíblico que explica esse texto aqui. Algumas Bíblias presbiterianas, eles têm o credo apostólico na última página da Bíblia. É muito legal. Na última página está lá o credo apostólico para você decorar e gravar. Mas isso aqui não é a Bíblia, tá, pessoal? Só para te lembrar, isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é um resumo, é uma síntese do que a gente crê, da base do que a gente crê. Aqui uma coisa interessante do credo é que ele não fala como se governa uma igreja. Ele não fala como se batiza por imersão ou por aspersão. Não fala. Aqui só fala a base, o fundamento do que é o Evangelho. Uma coisa muito interessante, é uma lenda, tá, pessoal? Isso aí é uma lenda. Dizem que o credo apostólico ele é dividido em 12 sentenças e de que cada um dos discípulos de Jesus escreveu uma das sentenças para colocar no credo apostólico. Mas é uma lenda, tá, pessoal? É uma lenda, não fundamento em nada. Mas uma coisa certa e que eu quero trazer para vocês em relação ao credo apostólico e que tem a ver com essa igreja que a gente está construindo é a questão da Trindade. Aqui a gente tem 3 grandes blocos: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. E eu acho que a Trindade é algo muito importante. Eu queria tentar explicar a Trindade para vocês, porque a Trindade é um dos pontos teológicos mais complexos de se trabalhar. É muito complexo. É complicado você falar que o nosso Deus é um, mas ele é feito de 3 pessoas. É muito difícil. Explicar a Trindade é uma das coisas mais difíceis. Mais uma vez eu estava na classe da teologia, no meu mestrado, e o professor falou assim, como que vocês explicam a Trindade na sua igreja? Aí eu falei assim, eu explico assim, pastor, meu professor, eu digo que a Trindade é que nem aquele shampoo que eu tenho na minha casa. Dentro de um mesmo potinho, tem shampoo, condicionador e anti-casa. Eu falei, yes, eu vou ganhar uma nota 10. Ele falou, tá errado, João. Por que tá errado, professor? Porque eles têm a mesma substância. Se eles têm a mesma substância, um não pode ser condicionador, outro pode ser shampoo e outro ser anti-casa, porque eles têm substâncias diferentes. Eu falei, não, então, aí o outro falou assim, não, o Joel está errado, a minha é melhor. Eu falei, qual que é a tua? A minha é que a Trindade é que nem o ovo, é a casca, a gema e a clara. Aí, professor, você errou igual o Joel, camarada, os 3 têm substâncias diferentes. Aí cada um foi colocando tentando trazer uma explicação. A mais próxima, foi um cara que era matemático, e eu acho que o professor falou, não, essa aqui é uma das melhores. Ele falou assim, eu explico assim, professor, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Essa é a explicação da Trindade. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Porque todos eles têm a mesma substância, cada um é um número diferente, mas eles multiplicados entre ele mesmo formam 1.
Mas eu quero trazer, é uma tentativa de tentar fazer você entender a Trindade. E é uma das explicações melhores que eu já ouvi na minha vida. É quando você olha para um triângulo. Quando você olha para um triângulo, é muito interessante, ó. O triângulo, ele é uma peça única. Ele é uma unidade, certo? O triângulo é uma unidade, tá? O triângulo é uma unidade. Mas o triângulo também, ele só existe se ele tiver 3 lados. Ele só existe se tiver 3 lados. E o triângulo também, nenhum deles é o principal. Não tem um que é soberano e os outros servem o soberano. Não tem. Eles têm, vamos dizer assim, importância, a mesma importância, cada lado tem a sua importância. O triângulo, todos eles se conectam perfeitamente, sem saber onde começam ou onde terminam. Não é verdade? O triângulo, ele tem esse relacionamento que você não sabe. Será que a Trindade começou com o Pai, aí nasceu o Filho, por isso que ele é Filho? Só que ele casou com o Espírito Santo, que é a mãe, para poder dar o Filho? Não, o triângulo, ele não tem, você não sabe, aliás, o triângulo você não consegue, todos se conectam perfeitamente sem saber aonde começa e aonde termina. E a última característica do triângulo é que se você tirar um dos lados, ele não é mais triângulo. Não é verdade? Se você tirar um dos lados, ele não é mais triângulo, simples, né? Então, eu penso que essa questão da Trindade, ela é muito legal, porque, na verdade, quando você olha para a Trindade, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que a Trindade reflete algo muito importante, e que é importante para nós como igreja. A Trindade reflete um relacionamento perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um relacionamento perfeito. E o meu desejo para essa igreja é que nós sejamos uma igreja relacional. Eu não quero que aqui seja uma instituição, um programa que a gente faz, mas que a gente possa ter um relacionamento perfeito. Talvez não vai chegar perfeito, mas a gente tem que colocar isso na nossa mente, de que a gente quer viver um relacionamento perfeito, um relacionamento de família. Eu quero olhar as pessoas da minha idade e chamar eles de irmãos. Eu quero olhar as pessoas que são mais idosas e chamar eles de meus pais. Eu quero olhar para os pequenininhos e considerar que eles são meus filhos também. Ainda mais eu que queria ter 8 filhos, minha esposa que não tem coragem. Falta coragem nessa mulher. Eu já orei para Deus, Deus dá coragem nessa mulher. Quero 8. Quero encher uma Kombi. Meu sonho era ter uma Kombi. E na hora de ir para a igreja, falar, vamos galera, entra. Eu queria, mano, mas minha esposa, não, eu não consigo carregar, só tenho 2 braços. E o Tetê. Né? Mas, graças a Deus, que como eu sou pastor de uma igreja, quando eu olho para essas crianças, eu acho que tudo é meu filho. E eu trato eles, eu brinco com eles como se eles fossem meus filhos. Eu quero uma igreja assim. Você não quer uma igreja assim? Uma igreja família, onde a gente se respeita, a gente se ama, a gente ouve um ao outro, a gente cuida um do outro. Posso falar uma verdade para vocês? Um pastor não consegue cuidar de todo mundo. Não consegue. Apesar do cara ser chamado de pastor, ele também é um ser humano. Mas se todos nós fizermos a nossa parte em cuidar um do outro, o pastor não cuida só dos pepinos. Deixa só os abacaxi para o pastor, aí o pastor resolve os abacaxi. E o que for mais fácil, todo mundo, um cuida do outro, um ora pelo outro. Você veio com uma dor de cabeça, ô irmão, você pode fazer uma oração por mim, estou com dor de cabeça? Amém. Não precisa chamar o pastor, você entende? Tem gente que assim, tudo tem que chamar o pastor. Pastor, o cadarço do meu irmão desamarrou. Não, vai lá e amarra. A gente precisa aprender a servir e amar as pessoas. Então essa relação é muito importante. É o Pai que enviou o Filho, que enviou o Espírito que glorifica o Pai, glorifica o Filho que manifesta o Espírito no poder do Pai.
É o Pai que glorifica o Filho, que mostra o Filho como Salvador do mundo. Existe um relacionamento perfeito, e eu quero que essa igreja tenha esse relacionamento perfeito. Então, quando a gente olha para o credo apostólico, a gente vai ver: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o Pai. Nós precisamos entender Deus Pai mais a fundo. Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O nosso Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queridos, esse é o fundamento, é a base da nossa igreja. A gente precisa decorar isso aqui. Mas eu não vou dar estrelinha e não vou pagar um sanduíche do Burger King aqui embaixo para você, só porque você decorou. Eu queria que você decorasse porque você entende que isso é importante. Que se alguém perguntar no que você acredita, que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo. É sério, pessoal, você tem que ter isso na ponta da língua. Se alguém perguntar qual é o seu nome, Joel Kei Hayashi, eu sei decor, porque é importante eu saber meu nome. Para você que é crente, para você que faz parte de uma igreja evangélica, você precisa saber o credo apostólico. Você entende o que eu estou falando? É muito importante, porque isso faz parte do fundamento da nossa igreja. Na verdade, isso é o alicerce da nossa igreja. E como a gente leu hoje em Coríntios, quem é o alicerce da igreja? O alicerce da igreja é Jesus. O nosso Jesus é o alicerce. E o que é esse nosso Jesus? Aí você volta para o credo apostólico e você entende quem é esse Jesus. Mas eu tenho uma notícia triste para dar para vocês hoje. Eu tenho uma notícia muito triste. Mas só que ela é triste dependendo do jeito que você enxerga ela, tá? Porque eu falei que a gente vai construir a nossa casa sobre a rocha. A gente vai construir a nossa casa sobre um firme fundamento, inabalável, uma verdade absoluta, que está lá no credo apostólico. Mas eu queria dizer uma coisa inevitável para vocês, inevitável. Porque quando a gente lê Mateus 7, 24 a 27, o versículo 25 e o versículo 27 são iguais. Os dois versículos dizem assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Eu queria dizer para vocês, vai ter chuva na sua casa. Eu queria dizer para vocês, vai transbordar os rios na sua casa. Eu queria dizer para vocês, vão soprar os ventos e vão dar contra a sua casa. Eu queria dizer para vocês que isso é inevitável. Isso vai acontecer. Todos nós passamos por dificuldades. É engraçado que às vezes a gente está passando pela chuva e a gente fica reclamando da chuva, né? Meu Deus, por que está chovendo? Mal sabe que o irmão do lado está passando por uma inundação na casa dele, ele perdeu tudo da casa dele. E eu acho que é por isso que a gente precisa reunir em células, né? Porque na célula é interessante. Você vai lá achando que o seu problema é o maior problema do mundo. Quando você ouve o problema do teu irmão, você fala assim: o meu é tranquilo. Ih, o meu é tranquilo. Todos nós vamos passar por dificuldades nas nossas vidas. Não é porque eu quero isso para vocês, eu não quero. Eu não quero isso para vocês, eu não quero isso para mim. Mas é inevitável que a gente passe por muitas dificuldades na nossa vida. Seja uma doença, seja a doença de um irmão, seja um problema financeiro, seja um problema relacional, seja um problema externo, seja, às vezes acontece tudo junto, né? Às vezes é doença com batida de carro. Acontece tudo junto, e você fala assim: meu Deus, mas Deus, por que acontece tudo isso? Já tinha sido falado.
Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas eu queria dizer para vocês, uma casa não caiu e a outra caiu. E eu queria mostrar para vocês por que uma não caiu e por que a outra caiu. Eu estou terminando já, tá pessoal? Estou acabando. Se aguenta mais um pouquinho. Por que uma não caiu? Primeiro, porque essa casa, essa pessoa, ela tinha uma vida devocional. Ela lia a palavra de Deus. Ela fazia o café com Deus. Fazia a devocional do Oswald Chambers, tudo é para ele. Fazia a devocional do cenáculo, do pão de alho. Pão de alho não, pão de alho, né? Deu até fome agora. Pão de alho agora, meu Deus. Carlinha nem ouve. Carlinha está fazendo jejum de pão, coitado. Mas eu queria dizer para vocês, será que você está fazendo devocional? Será que você está se debruçando na palavra de Deus todos os dias? Será que você está guardando um tempo no seu dia para ler a palavra, para ouvir a voz de Deus? Eu já falei para vocês no começo, eu vou ensinar vocês a olhar para a Bíblia, pegar um texto, ler o texto, fazer 4 perguntas para esse texto, escrever uma oração, e você vai ver Deus falando com você todos os dias. Aguarde. Já estou com vontade, tem gente que já quer saber. Vou explicar um dia para vocês. Vida de devocional, vida de oração. Sexta-feira eu fui no aniversário da minha tia lá em Campinas, e a minha prima começou a falar assim: quem aqui conhece a minha mãe há 20 anos? Quem aqui deu aula na Unicamp com a minha mãe? Quem aqui conhece minha mãe desde que ela nasceu? Aí ela fez uma pergunta muito legal, olha só. Ela falou assim: quem aqui ora com a minha mãe há 40 anos, todas as quartas-feiras? 2 mulheres levantaram a mão. Eu achei isso aqui, foi um negócio assim, mexeu no meu coração. Há 40 anos, todas as quartas-feiras, essas mulheres oram juntas. Diz que não tem uma padaria em Campinas que elas não conheçam. Elas falaram para mim: a gente conhece todas as padarias de Campinas. 40 anos, toda quarta-feira elas oram juntas. Será que você tem amigos de oração? Porque às vezes, a gente orando sozinho, às vezes a gente não ora, né? Deixa para depois. À noite eu oro. Você acorda, não, deixa para amanhã, para de tarde. Não, na hora do almoço. Aí você nunca ora. A gente precisa ter uma vida de oração. A casa não cai quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de comunhão. É importante você vir para a igreja. É importante a gente... E não chega às 10h15, pessoal. Chega às 9 da manhã para tomar um cafezão com a gente, né? Para a gente conversar, orar junto, passar tempo junto, né? É importante chegar às 9 horas aqui. E também uma vida de serviço e amor. Pessoal, a nossa igreja, esse é o segundo culto da nossa igreja. Vou dizer uma coisa para você, a gente está começando agora. Quando você está começando um negócio, eu fico pensando assim, ninguém pode ficar sentado. A gente tem que trabalhar. Chegou um cara para mim e falou assim: pastor, eu quero entrar nessa igreja, mas eu quero ficar sentado. Eu falei: então nem vem. Então nem vem, porque a gente está começando um projeto novo e a gente precisa que todo mundo trabalhe. Inclusive eu tenho um trabalho para vocês, ó. O meu carro quase não cabe coisa, de tanto cabo, de tanta caixa de som que eu enfio no meu carro. Você fala assim: pastor, quer que eu leve um pedaço e trago na semana que vem? Quero. Tá? Depois você vem e pergunta. Se você perguntar, eu vou falar: quero. Tá bom? Uma caixa de som, um teclado. O teclado não sei se vamos ensaiar. Mas assim, muitas coisas a gente está carregando aqui, né? E a gente precisa de ajuda. Se você quiser ajudar no cafezinho, sabe, você vem aqui, você come. Não, eu quero participar, eu quero trazer alguma coisa. Fala com a Camila, fala com a Sueli. Chega para ela e fala: ó, Sueli, amanhã, domingo que vem, eu posso trazer alguma coisa? Pode. Se for pastel, melhor ainda. Se for pastel, não. Aí assim, então, cada um participa, a gente tem que participar, a gente tem que fazer o negócio acontecer. Chega cedo, arrumar cadeira, ligar ventilador, jogar água nas pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? É a água do Espírito Santo molhando todo mundo. Né? Só fica os
os óculos, limpando os óculos. Né? Pessoal, serviço e amor. Mas por que a casa caiu então? A casa caiu porque é uma vida baseada em emoções. E pessoal, se você vier na igreja só quando você está feliz, posso dizer uma coisa para vocês? Vocês vão vir 2 vezes por ano na igreja. Ah não, eu só vou na igreja se eu me sinto bem. Não, pessoal. Se você se sente mal, aqui é o lugar para Deus te restaurar. Você entende o que eu estou falando? Às vezes a gente fala, não, eu só vou para a igreja se eu estiver bem. Não baseia a sua vida em emoção. Baseia a sua vida no seu compromisso com Deus. E o compromisso com Deus, mais concreto que a gente tem, é vir à igreja. Então é importante que você tenha a sua vida baseada, não em emoções, mas nos fundamentos da palavra de Deus, do compromisso, que é viver com Jesus Cristo. A casa caiu porque era uma vida baseada no que eu quero. E às vezes, pessoal, a gente fica no eu quero, e a gente fala assim, eu não vou lá não, porque hoje não tinha chocotone, só tinha panetone. Não é o que eu quero. Graças a Deus eu só gosto de panetone, e tinha panetone hoje, né? Mas assim, a gente precisa entender, não é o que eu quero. A gente precisa entender o compromisso que a gente tem com Deus. O que Ele quer. Você já fez a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz assim, que seja feita a minha vontade, assim na terra. É assim que a gente lê? Não. O Pai Nosso diz o quê? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então o nosso Deus, a gente precisa entender que não é o que eu quero, mas é o que Ele quer para mim. E a casa caiu também, porque são vidas sem esperança em Deus. Se você não tem esperança em Deus, você entra em desespero. Que você precisa da graça e do amor de Deus. Terminando a pregação e resumindo o que a gente tem para hoje, então. A minha igreja é alicerçada em Jesus. A minha igreja é alicerçada na palavra. E a minha igreja é de ouvintes praticantes e não só de ouvintes da palavra de Deus. Amém? Mais uma vez eu vou terminar essa pregação e esse domingo falando sobre a visão da nossa igreja. Qual que é a visão dessa igreja? Tá? A gente tem um fundamento, mas a gente tem uma visão. A visão seria o quê? A visão é aquilo que a gente pensa, o que a gente quer para essa igreja, baseado no que Deus colocou no coração do pastor, no coração da liderança. E a visão dessa igreja é... A visão dessa igreja é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Essa é a visão dessa igreja. Se você quer viver essa igreja, essa visão de igreja, se você quiser participar, você é muito bem-vindo. A gente está começando agora, né? E domingo que vem a gente vai realmente falar assim, não, nós fazemos parte dessa igreja, nós queremos essa visão como igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Muito obrigado porque nós podemos alicerçar a nossa vida, nossa família, nosso casamento e a nossa igreja na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse firme fundamento de crer no Pai, de crer no Filho, de crer no Espírito Santo, que seja a base das nossas vidas, que nós possamos viver conforme a Tua vontade, alicerçados não nas nossas emoções, não no que eu quero, e não sem um Deus verdadeiro nas nossas vidas, mas alicerçado na verdade da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por poder estar aqui junto com os meus irmãos e irmãs e viver uma igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja de profunda intimidade com o Senhor, uma igreja que manifesta a adoração verdadeira, uma igreja
que serve a Deus, ao Senhor e ao próximo. Te agradecemos, Deus, por essa igreja e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a última oração, a bênção apostólica. Mais uma vez, eu gosto de fazer assim com a mão para receber a bênção de Deus, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, de agora para todos sempre. Amém. 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 Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado e fala para ele, até semana que vem, e não esqueça o meu credo apostólico. Fala para ele, não esqueça o meu credo apostólico. Pessoal, semana que vem, às 10h15, aqui no Bom Retiro, na Mu Coworking, vem pra igreja. Vem pra igreja que vai ser muito legal, você vai gostar. Dinho, a gente podia fazer uns videozinhos pra chamar as pessoas, né? Semana que vem, você traz o microfone. Deixa eu descartar isso aqui, você fica com esse.